Eu vou chamar Eric Wilson, que é um personagem, olha ele rindo aí, um personagem, é um observador privilegiado. Eric está nos Estados Unidos, mas Eric morou no Brasil, então ele conhece também a política brasileira, como poucos americanos, e diria até, bem mais até do que muitos brasileiros, e ele consegue fazer um pouco dessa relação Brasil-Estados Unidos. Mas o tema hoje é o seguinte: a gente, a partir de uma perspectiva de estados chaves para a eleição nos Estados Unidos, a gente vai fazer aqui 5 fortalezas do Trump, 5 fortalezas do Biden, né? 5 fraquezas do Trump e 5 fraquezas do Biden. O Eric fez uma lista ali para a gente, mostrando ali ponto a ponto como está essa eleição e como ela se orienta. Tem novidade também, tem esse acordo, né, para debate já entre os dois candidatos, mas eu começo pelas fortalezas e pelas fraquezas. Eric, muito obrigado pela presença. Muito boa tarde. Me conta, o que é que você separou para a gente em relação a fortalezas e fraquezas desses dois candidatos? Bom, antes disso, Léo, eu queria te falar uma coisa. Eu sei que vocês agora estão celebrando a decisão que vai ter o Campeonato Mundial de Futebol Feminino no Brasil. Eu estou celebrando outra coisa que tem a ver com futebol no Brasil, mas tem a ver com futebol americano, porque estou muito feliz que o primeiro jogo do NFL vai ter lugar no estado de Corinthians, entre um time de Filadélfia, os Eagles, e os Packers de Green Bay. E, ligado com o nosso tema de hoje, por acaso, o Philadelphia fica no estado de Pennsylvania, que é um estado pêndulo, um estado decisivo nessas eleições, e Wisconsin também, onde ficam os Green Bay Packers. Então, vai ter uma disputa entre dois estados que estão assim no meio da briga para a campanha presidencial também no Brasil. Muito bem, olha aí, tá vendo? Eu falei para vocês que é um camarada que tem uma visão privilegiada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas vamos lá, como diz você, em bom português, vamos à vaca fria. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o mapa. Eu acho muito importante o brasileiro entender, porque a eleição, a natureza das eleições nos Estados Unidos é muito diferente do que no Brasil. Como eu acho que muito brasileiro, pelo menos que acompanha a política dos Estados Unidos há um tempo, deve entender que, assim, para ser eleito presidente dos Estados Unidos, é necessário ter 270 votos no que a gente chama do colégio eleitoral. E cada estado tem um número de votos, ou seja, nesse cálculo. Ou seja, os estados menores, de menor população, têm menos, os estados maiores têm mais. Nesse sentido, houve uma notícia que saiu a semana passada, muito interessante, que estava dizendo como o país está super polarizado, super dividido, que basicamente essa eleição vai ser decidida por basicamente 6% da população em 6 estados chaves, 6 estados pêndulo nos Estados Unidos. Quais são esses 6 estados? Vamos lá. Número 1 é Nevada. Nevada é um estado que tem um governador republicano, vou voltar a esse ponto. Arizona, que é um estado que tem um governador democrata. Georgia, que é um estado, é um dos estados onde o Trump está sendo julgado, inclusive, ou está tentando fazer um julgamento, um processo contra ele, mas é um estado controlado pelos republicanos. Pennsylvania, como eu falei, que de onde vem os Eagles de Philadelphia, que vão jogar em Corinthians. Tem Michigan e o Wisconsin. Esses são basicamente os 6 estados chaves. Muita gente está falando que vai adicionar mais 2 estados. Um estado é Carolina do Norte e outro estado é o meu estado natal, que é Minnesota, onde o Trump está querendo expandir essa batalha. Mas basicamente a eleição vai ser decidida entre quem vota e quem ganha esses 8 estados. Então tem muita gente está fazendo esses cálculos, estão começando a fazer cenários para ver quem é mais forte, quem é menos forte, e provavelmente de todos os americanos, 0,5%, não 5%, 0,5% da população americana vai decidir quem vai ser o próximo presidente, e são pessoas que vivem justamente nesses 6 estados. E mais uma coisa, Léo, que eu queria esclarecer, destacar. Esse ano, os partidos sempre têm, ou seja, não é novidade, mas antes da eleição,
os partidos sempre têm uma chamada convenção, onde eles fazem muito destaque, ou seja, as plataformas, os candidatos, etc. E tal. E este ano, a convenção dos democratas vai acontecer no estado de Illinois, em Chicago. E isso é muito importante porque Chicago foi justamente onde teve, em 1968, uma convenção que deu muito errada e criou muita confusão. E isso fez com que os democratas perdessem a Casa Branca. Então, muita gente está olhando para o governador do estado de Illinois para ver se ele consegue controlar essa convenção para não vir um desastre para todo mundo ver. Eric, muito bem. A gente vai, depois dessa entrevista, destacar no site uma reportagem mostrando exatamente esses pontos, onde estão esses estados que o Eric fez ali a avaliação, né? De onde são esses estados chaves. Por quê? Porque se sabe que nos outros estados já tem, sim, ali muito bem. A gente vai, vamos dizer assim, já está precificado, já se sabe como esses estados vão votar, então ele faz ali esses estados, ele pontua esses estados que são estados onde uma pequena parte mesmo de todo o eleitorado norte-americano, vai acabar decidindo a eleição. Né? A eleição norte-americana é uma eleição diferente, não é pelo total de votos, é a partir de uma soma um pouco mais complicada em relação aos estados, mas você vê que é um número muito pequeno em relação ao todo de eleitores que decidem a eleição. Mais uma vez aqui, sem fazer comparações esdrúxulas, a gente precisa lembrar da eleição de 2022 no Brasil, que teve uma diferença muito pequena em relação a votos de Lula Bolsonaro. Agora, Eric, voltando em relação a as fortalezas de Trump e de Biden e as fraquezas desses dois candidatos aqui, para a gente ir se caminhando aqui em relação à nossa entrevista. Bom, basicamente, o que a gente tem hoje em dia tem um candidato, Donald Trump, ex-presidente, ele tem uma base de fiéis muito forte, mas ele está todos os dias, onde está assim, passando os seus dias, está num tribunal em Nova York, porque está sendo processado por fraude de documentos e é um crime bastante sério. E isso está, de certa forma, dominando as notícias aqui nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Joe Biden está atravessando o país, falando sobre o que ele fez em termos de energia limpa, em termos de promover os direitos da mulher de escolher sobre o aborto. Está fazendo uma campanha plena. E, então, basicamente, eu iria dizer que o contraste não poderia ser maior, ou seja, entre esses dois candidatos. O que muita gente fora dos Estados Unidos também está olhando é como que seria a política externa se o Trump voltasse, porque ele já falou uma série de coisas que, na minha opinião, seriam desastrosas para os Estados Unidos, inclusive botando alíquotas ou impostos de até 100% sobre tudo que vem da China. E, obviamente, essa troca de comércio entre Estados Unidos e China é muito grande, isso teria um impacto assim, muito forte na inflação, que é um problema que o Biden está lidando hoje em dia. Então, basicamente, eu diria que reduzir isso, eu não sei se seria 5 pontos ou um pouco menos, mas, assim, basicamente, o potencial do Trump ser condenado, isso é um fator real, que ele está no tribunal hoje em dia, e tem muitos republicanos que, mesmo que apoiam o Trump, dizem que não votariam nele, talvez vão ficar em casa, vão votar num terceiro, não vão votar por ele se ele for condenado. Tem a idade do Biden, que é um fator que os dois não têm tanta diferença de idade não, mas o Biden mostra muito mais a idade. Eu diria que a questão a gente chama de direitos de reprodução, que são direitos da mulher de ter ou não ter um aborto, isso é um assunto que é um assunto dormente. A Corte Suprema fez uma decisão que basicamente deixou os estados decidirem. Isso está animando muita gente do lado esquerdo, assim, do Partido Democrata. Isso é uma vantagem para os democratas, porque tem muita gente que vai às urnas justamente para ser ouvido sobre esse assunto. E, finalmente, eu acho que a questão da própria democracia, porque muita gente teme que se o Trump voltar, ele vai voltar, ou seja, com a ideia de se vingar de todas as pessoas, ou seja, que ele considera inimigos, que estavam contra ele, que tentaram processar ele, etc. Então, ou seja, isso é basicamente a dinâmica que a gente está lidando.
Tudo bem. Eric, uma última questão que já tem aí alguns dias, mas a gente acabou não falando sobre ela, que é essa questão dos debates. Houve ali já um pré-acordo, vamos dizer assim, em relação a esses dois candidatos, o que acabou irritando também os demais, né, os demais atores políticos ali, mas se já estabeleceu na largada ali do que a gente já sabe, do que já vai acontecer, que é, mesmo com esses processos, você vai ter ali dois candidatos de lados opostos, o Trump e o Biden. Queria que você falasse rapidamente aqui, a gente já está no finalzinho do programa, sobre a importância desses debates. Olha, normalmente os debates acontecem muito mais tarde, então isso mostra realmente o alto interesse que os dois candidatos têm em já começar a campanha o quanto antes possível. Mas, assim, tem uma outra estratégia que até o Trump e o Biden estão alinhados. Eles querem que essa campanha seja uma competição entre os dois, e não querem que um terceiro, sobretudo o Robert Kennedy Jr., que é um terceiro muito forte, tem um sobrenome histórico, assim, da família Kennedy. Ele é o sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy. Eles não querem que ele entre e atrapalhe os cálculos deles, porque ninguém sabe muito bem se ele está sugando mais votos do Trump ou do Biden, mas os dois decidiram, olha, melhor matar esse cara logo. Inclusive, teve uma notícia que eu tenho certeza que, eu não sei se qual campanha foi, que plantaram, não que plantaram, porque a notícia é verídica, mas não sei, soltou a semana passada o fato de que ele tinha um parasita morto no cérebro dele, uma coisa que, assim, todo mundo achou muito estranho, muito esdrúxulo, para usar a sua palavra. Mas, enfim, ou seja, o que é importante desse debate, que está acontecendo muito antes que normal, e no número 2, excluíram os terceiros. Então, vai ser um debate só entre os dois. E isso é importante porque, basicamente, vai mostrar, ou seja, de cara, muito cedo no calendário político, ou seja, as diferenças entre esses dois candidatos históricos. Eric Virson, com meu R retroflexo aqui, pronunciando corretamente o nome do Eric. Eric, muito obrigado aqui pelas informações, pelas análises. A gente volta com você. Eu sei que você é pernambucano, né? Então, se você fosse mais do interior de São Paulo, você não teria problema nenhum em falar meu sobrenome. Pois é, o R é o R retroflexo do interior de São Paulo, que de fato para pernambucanos tem uma certa dificuldade, mas eu não erro mais. Forte abraço, Eric. Até a próxima. Beleza. Tchau.